Saudações terráqueos! Bem-vindos ao Ashtar News. Se você chegou até aqui é porque recebeu nosso chamado e despertou. A partir de agora sua vida vai mudar, nada será mais o mesmo. Estamos aqui para ajudá-lo na compreensão de quem você é, de onde veio e qual mundo criará a partir de seu poder interior. Então se prepare para receber instruções e atualizações de nossos membros, da Confederação Galáctica da Luz. Agora você faz parte da nossa equipe, estando acordado ou sonhando, estamos com você. Segue o vídeo. Olá, irmãos! Essa mensagem que trazemos hoje é fascinante, pois fala sobre astronautas e longevidade, misturando elementos de mitologia suméria com conceitos de biologia e genética, onde também explora a ideia de como seres de outro planeta, com um ciclo de vida diferente do nosso, enfrentariam os desafios de viver na Terra. Então, vamos acompanhar essa mensagem. O que preocupava os astronautas na Terra era o problema da longevidade. Seu relógio biológico funcionava apenas em seu planeta, sendo o tempo que levava para dar uma volta completa em torno do Sol, equivalente a um ano de vida para eles. Mas, em apenas um ano, a Terra orbitava o Sol 3.600 vezes, ou seja, 3.600 anos para a Terra, para manter seus ciclos vitais mais longos na vida célere da Terra. Os astronautas consumiam a água e o alimento da vida, proveniente de seu planeta. Em seus laboratórios de Eridu, cujo símbolo era uma serpente emaranhada, em que tentou desvendar os segredos da vida, reprodução e desencarne. Por que os filhos dos astronautas nascidos na Terra envelheciam muito mais rápido que seus pais? É porque o híbrido Homo sapiens vivia mais que o homem macaco. Mas vidas curtas se comparados com os visitantes da Terra? Seria genético ou algo relacionado com o meio ambiente? Em que decidiu prosseguir com os experimentos em manipulação genética e utilizou seu próprio esperma, dando origem a um novo modelo perfeito, o ADAPA. Mais inteligente, ele adquiriu a importante capacidade de procriar, mas nunca conseguiu a longevidade dos astronautas. Com amplo conhecimento, ele aperfeiçoou-o, concentrando-lhe inteligência, mas não a vida eterna. E foi assim que no livro de Gênesis, Adão e Eva receberam a dádiva ou o fruto, não apenas do conhecimento, mas do conhecer. O termo bíblico hebreu para relações, digamos, sensuais, irmãos, palavra trocada. Com o propósito da reprodução, esse conto bíblico, entre aspas, pode ser visto nas ilustrações sumérias. Enlil ficou furioso quando descobriu os feitos de Ea ou Enki. Os homens não deveriam procriar como os deuses, só faltava agora Ea, Enki, dar ao homem o dom da vida eterna. Anu também não gostou da novidade e, levantando-se de seu trono, ordenou: tragam Adapa. Tremendo que seu humano aperfeiçoado fosse destruído na morada celestial, Nibiru, Enki instruiu-o a evitar qualquer água ou alimento oferecidos, pois estariam certamente impuros. Ele aconselhou: Adapa, vais estar perante Anu, o governante. A estrada para o céu lá te levará. E quando lá chegares e te aproximares dos portões de Anu, encontrarás Tamuz e Gizida. Eles falarão com Anu, e ele mostrar-te-á seu rosto benigno. E quando estiveres diante dele, e te oferecem o pão do desencarne, tu não comerás. E quando te oferecem a água do desencarne, tu não beberás. A humanidade progrediu, os humanos não eram mais apenas escravos nas minas ou servos nos campos. Executavam todo tipo de tarefas, construíram casas para os deuses, os templos e rapidamente aprenderam a cozinhar, tocar e dançar para eles. Carentes da companhia feminina de sua própria espécie, os Anunnakis começaram a ter relações íntimas com as filhas do homem.
Uma vez que todos provinham da mesma semente da vida e o homem era um híbrido criado a partir da essência dos Anunnakis, os astronautas e os terráqueos acabaram por descobrir que eram biologicamente próximos, e deles nasceram filhos. Enlil assistiu a tudo com apreensão. A proposta original da viagem à Terra e o sentido da missão estavam esquecidos e perdidos. Uma vida boa parecia ser a única preocupação dos Anunnakis e ainda por cima na companhia de uma raça de híbridos. Foi a própria natureza que ofereceu a Enlil a oportunidade de colocar um fim à deteriorização da ética moral dos Anunnakis. A Terra estava começando uma nova idade do gelo e o clima agradável estava se tornando mais frio e seco. As chuvas eram menos frequentes, as águas dos rios mais escassas, as colheitas foram diminuindo e a fome se espalhou. A pedido de Enlil, os deuses não ajudaram os homens. Deixe-nos passar fome, deixe-nos definhar, dizia Enlil. Na Antártida, a grandeza inferior, a idade do gelo, também causava danos. A calota de gelo que cobria o continente no Polo Sul tornava-se mais espessa e, com a pressão de seu peso, a fricção e o calor aumentavam na parte inferior. Logo, a calota de gelo estaria flutuando em uma placa escorregadia de neve. Foi então que veio o alerta da estação orbital de que a calota de gelo estava se tornando instável e, caso caísse no oceano, uma onda gigante engoleria a Terra. O perigo era iminente, obviamente. No céu, o 12º planeta, Nibiru, orbitava de volta para o local da travessia entre Júpiter e Marte. Em outras ocasiões em que se aproximou da Terra, sua força gravitacional causou terremotos e outros distúrbios, tanto na Terra como nos movimentos celestes. E agora já era certo. Essa força gravitacional causaria o deslocamento da calota de gelo e inundaria a Terra com um dilúvio. Estudos indicam que o dilúvio ocorreu em uma área restrita naquela região e não em toda a Terra. E dessa catástrofe nem os astronautas estariam imunes. Começaram os preparativos, então, para levar todos os astronautas ao porto espacial e tirá-los de lá antes que a onda chegasse. Foram usadas muitas artimanhas para esconder dos homens esse desastre iminente, com medo, claro, de que eles atacassem o porto. Todos os deuses mantiveram segredo e sobre a humanidade, e Enlil disse que eles pereçam, que a semente humana seja varrida da face da terra. As relações entre homens e deuses atingiram seu apogeu em Surupak, cidade onde o reinado de Nishursag. Ali, pela primeira vez, um homem atingiu o status de rei. Com o aumento das privações da humanidade, Ziu-Sudirá, como o chamavam os sumérios, implorou a ajuda de Enki. De vez em quando, Enki e seus marinheiros levavam de maneira clandestina um carregamento de peixe de Ziu-Sudra, Noé bíblico, e seu povo. Mas agora a questão envolvia o destino da própria humanidade. Todo o trabalho de Enki e Nirussarj deveria aparecer e tornar-se barro, como desejava Enlil, ou a semente humana deveria ser preservada. Lembrando-se de que seu juramento e agindo por conta própria, Enki viu em Ziu-Sudra a oportunidade de salvar a humanidade. E quando este veio ao templo para orar e suplicar, Enki, fingindo falar consigo mesmo, sussurrou instruções urgentes, dizendo assim: destrói a casa, constrói um barco, abandona tuas posses e busca a vida. Esquece o que tens e mantém tua alma viva. Embarca a semente de todas as coisas vivas. O barco que construirás deverá ter as medidas corretas. O barco construído deveria ser uma nave submergível, um submarino, que pudesse suportar a força da água. Os textos sumérios contêm as dimensões e outras instruções de estrutura para vários convéses e compartimentos, tudo com tal riqueza de detalhes que é possível desenhar o barco, como fez Paul Halpe. Enki ofereceu a Ziu-Sudra
um navegador que deveria levar a embarcação para a Montanha da Salvação, o Monte Ararat, a maior cadeia de montanhas do Oriente Próximo, cujos picos seriam os primeiros a emergir das águas. O dilúvio veio como era esperado, ganhando velocidade a partir do sul, submergindo montanhas e derrubando pessoas como em uma batalha. Vendo a catástrofe de sua nave enquanto orbitava a Terra, os Anunnakis e seus líderes perceberam que realmente gostavam da Terra e da humanidade. Ninhursag chorou, e os deuses choraram com ela pela Terra, e os Anunnakis, humildemente, sentaram-se e choraram. Amontoados, gelados e famintos em seu ônibus espacial. Quando as águas baixaram e os Anunnakis iniciaram a aterrissagem em Ararat, eles vibraram ao descobrir que a semente da humanidade estava salva. E Enlil, que também chegava, ficou furioso ao saber que uma alma viva tinha escapado. Os Anunnakis suplicaram e Enki tentou persuadi-lo a compreender seu ponto de vista, que a terra deveria ser repovoada e que os serviços dos homens eram indispensáveis. E foi assim que os filhos de Zilsudra, que foi Noé, e suas famílias foram enviados para povoar as montanhas, que flanqueavam a planície dos 2 rios, enquanto aguardavam que as planícies estivessem secas o suficiente para ser habitadas. E os Anunnakis disseram a Zilsudra, deram-lhe a vida de um deus e concederam-lhe como a Deus, o fôlego eterno. Isso foi conseguido por meio da troca do fôlego da terra pelo fôlego do céu. E então, Zilsudra, o que manteve viva a semente da humanidade, foi levado com sua esposa para viver no lugar distante. Na terra da travessia, a terra de Tilmun, o lugar onde Utu elevasse, ele foi levado para viver. Hoje é evidente que as narrativas sumérias dos deuses do céu e da terra e da criação do homem e do dilúvio foram a fonte da qual outras nações do Antigo Oriente Próximo extraíram seu conhecimento, crenças e mitos. Vimos como as crenças egípcias eram parecidas com as sumérias, como sua primeira cidade sagrada foi chamada An, e como o Ben-Ben se assemelhava ao sumério Gir, e assim por diante. Também aceitamos que os relatos bíblicos da criação e os acontecimentos que levaram ao dilúvio são versões hebraicas provenientes das tradições sumérias. Noé, o herói bíblico do dilúvio, era o equivalente Zilsudra dos sumérios, chamado Utnapishtim, nas versões acadianas. Porém, a afirmação suméria de que o herói do dilúvio tornou-se imortal não foi transposta para a Bíblia. Também foi dada pouca importância à imortalização de Enoque. Ao contrário do detalhado conto sumério sobre Adapa e outros textos que falam da ascensão de eleitos. Mas essa atitude bíblica repentina não impediu a disseminação ao longo de milênios de lendas que falam de heróis bíblicos e suas viagens ao paraíso. Essa é da fonte, irmãos, por O Caminho para o Céu, por Zecaria Chitzin. Muito bem, irmãos, essa mensagem, só recapitulando, é a história sobre Enki, uma figura da mitologia suméria que tenta, desvendar os segredos da vida e da longevidade. Ele cria Adapa, um ser mais inteligente, capaz de procriar, mas que não possui a longevidade dos astronautas. Isso levanta questões sobre genética, e ambiente, e como esses fatores influenciam a longevidade. Se você está interessado em temas de longevidade e biologia espacial, há muitos estudos atuais que investigam como o espaço afeta o corpo humano. Por exemplo, os astronautas experimentam perda de massa óssea e muscular devido à microgravidade, e essas mudanças podem ser comparadas ao envelhecimento acelerado. Então, se o assunto te traz interesse, busque mais sobre. Estude, tenha autoconhecimento, conhecimento, porque isso tudo, autoconhecimento e conhecimento, é como um grande quebra-cabeça, porque assim,
vamos ajuntando as peças da história para poder entender melhor sobre nós mesmos. Por quê? Porque fazemos parte do todo, irmãos. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou a Jás Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.